Tudo bem, pessoal? Estamos juntos mais uma vez para a gente falar nos nossos 40 dias de amor. E hoje a gente vai falar como a humildade lida com o relacionamento com Deus, como a humildade lida no nosso relacionamento com Deus. Então, Jesus, uma vez, ele contou uma parábola falando sobre um fariseu e um publicano. Está registrado lá em Lucas 18. Jesus disse que esses dois homens chegaram no templo, que era um lugar comum da fé, né? E um deles sentou-se lá na frente e começou a orar em voz alta, se enaltecendo, né? Dizendo assim: Ah, Senhor, obrigado, porque eu sou alguém que guarda a lei, dou o dízimo de todas as coisas, não sou adúltero. Enfim, começou a se gabar de quem ele era. E o outro era um publicano, alguém extremamente oposto dele, né? Assim como o fariseu era alguém que guardava a lei, fazia as coisas, procurava, se esmerava em fazer as coisas da forma certa, o publicano era o avesso disso. Ele era alguém odiado por um judeu, né? Porque ele era considerado como traidor, porque era alguém que cobrava impostos da sua própria pessoa, como se tivesse se vendido a Roma. Então, esse publicano chegou, sentou-se lá atrás e começou a orar a Deus de uma forma totalmente oposta. Ele começou a dizer a Deus o seguinte: Ah, Senhor, tem misericórdia em mim, que sou pobre pecador, preciso da tua graça, preciso do teu amor, preciso da tua misericórdia. E aí fez aquela oração de arrependimento, de contrição. No final da parábola, Jesus perguntou aos discípulos: A quem Deus ouviu? O fariseu ou o publicano? E os discípulos, bem obviamente, falaram: Foi o publicano, porque foi uma oração sincera. Então ali demonstrava ali, na verdade, que a gente pode encarar o nosso relacionamento com Deus de uma forma muito religiosa, do tipo, eu sou muito bom, Deus tem o privilégio de me tê-lo como seguidor, né? Eu sou o cara, e começar a se orgulhar dos seus atos externos e se achar muito bom, enfim. Ou a gente pode ser alguém humilde que vive um relacionamento com Deus entendendo que a gente precisa ser dependente de Deus, né? E aí a gente precisa começar a tomar cuidado, porque ninguém nasce de ninguém, melhor dizendo, ninguém acorda de um dia para o outro querendo se tornar um hipócrita, né? Um religioso, um cara. Isso vai acontecendo ao longo da caminhada, isso vai acontecendo. Então alguns sinais vão sendo dados, né? Por exemplo, quando a gente se alegra muito nos nossos atos feitos exteriores, acha que é bom demais, a gente começa a atacar os outros, a julgar os outros, a ofender os outros. Mas a gente se preocupa muito mais com coisas exteriores, né? Aquela questão que a gente falou tanto durante esses 40 dias. A gente se preocupa com o cisco no olho do nosso irmão e se esquece da viga que tem no nosso. Enfim. Mas a gente precisa aprender a ser humilde e manso de coração com Jesus, a depender de Deus. Jesus, certa vez, reuniu os discípulos, ele estava já sabendo que era a última semana dele, ele estava caminhando rumo à cruz, ele sabia que as incertezas estavam pairando todo aquele momento. Ele reuniu os discípulos e falou para os discípulos o seguinte: não se turbe o vosso coração. Está em João 14 isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então Jesus estava falando para eles não temerem, não ficarem preocupados, porque ele estava no controle de todas as coisas. E além disso, a palavra ali se perturbar, se turbar, é a ideia das águas agitadas e um mar num dia de tempestade. No original grego tem essa ideia. Então, no meio das tempestades, dos dias difíceis, nos dias maus, a nossa relação com Deus tem que ser uma relação de humildade, de confiança, de aproximação por dependência. Jesus nos ensinou isso e o nosso Deus deseja isso de nós. Quando a gente estiver assim, abatido, aflito por causa das incertezas da vida, até mesmo, por exemplo, no tempo que a gente está vivendo, de tanta incerteza, de tanta dificuldade, tanta luta, de tantos dias difíceis, o melhor que a gente tem a fazer é ouvir o chamado de Jesus em Mateus 11, verso 28, quando ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. O que a gente tem que fazer é ir a ele,
depositar o nosso fardo, aliviar a nossa bagagem, tomar o fardo dele que é leve, que é suave, e viver nessa relação de dependência, de humildade com ele. O que a gente tem para pensar hoje nesse nosso 33º dia, como a humildade lida com o nosso relacionamento com Deus, o ponto para a gente refletir é o relacionamento com Deus, ou está crescendo em confiança, ou está escorregando na religião do faça você mesmo, que é aquilo que eu estava falando, né? De a gente começar a se achar, se caminhar em rumo a pensar que nós somos bons demais. Versículo para memorizar: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pergunta a considerar: como preciso confessar as minhas necessidades em oração e depender de Deus para supri-las? Hoje. Amanhã, a videira e os ramos. Deus abençoe você. Espero que vocês estejam bem e que esses devocionais estejam fazendo bem à sua alma, ao seu coração, aos seus relacionamentos. Se você estiver sendo abençoado, clica aí, curte, comenta, compartilha com os seus contatos. Vamos abençoar vidas, tá bom? Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus assim permitir.